O presidente Lula recebeu nesta sexta-feira no Palácio do Planalto as ministras Marina Silva, do Meio Ambiente, e Sônia Guajajara, dos povos indígenas. Na reunião, Lula disse que o governo vai trabalhar para reverter o esvaziamento de suas pastas, promovido pela Câmara ao alterar a medida provisória de reestruturação dos ministérios. O texto removeu competências importantes dos 2 ministérios e teve voto de 4 parlamentares do PT, sem que o governo pudesse atuar para proteger as aliadas. E Marina Silva falou sobre isso, exaltando o governo Lula. Vamos ouvir. Nós estamos vivendo um momento difícil, está difícil para todo mundo, né? Mas pode ser que para alguns seja mais difícil. O presidente Lula ganhou como legado da democracia, mas fazemos parte desse legado. É um governo de frente ampla e nós estamos aqui como parte dessa frente ampla. A gente não gosta de ver o que está acontecendo no Congresso. Não gostamos. Não é bom para ninguém, inclusive para o Congresso. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também participou dessa reunião de hoje. Antes, ele disse em entrevista ao Estadão que a saída de Marina Silva do governo nunca foi discutida. Segundo Padilha, a ministra do Meio Ambiente tem um papel importante de sustentar a agenda ambiental do governo Lula. Vamos então lá para Brasília. José Maria Trindade, como é que foi essa reunião de hoje, Zé? Mas antes, queria que você explicasse pra gente o motivo da sua ausência aqui nos últimos dias. Motivo nobre, motivo importante, né? Conta pra gente, Zé. Tô vendo que tá bronzeado aqui o Zé e vai explicar por quê. Salve, Zé, boa noite. Pois é, muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite a todos. Boa noite, Mota. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Pavinato. E boa noite a você que está nos acompanhando aqui nos Pingos nos Is, né? Sobre Marina, queria dizer o seguinte: Tancredo ensinava, ninguém pode contratar alguém que não tem condições de demitir. Marina terá vida longa no governo se quiser. O Lula tem dificuldades para demitir a Marina, porque ele coloca a Marina como uma figura que representa o meio ambiente no Brasil, no exterior. Essa mania dela de falar do agronegócio, falar mal do nosso principal meio de produção agrícola no Brasil. Eu vou falar aqui sobre o que aconteceu. Durante essa semana, a Jovem Pan reuniu filiados de todo o Brasil para falar sobre o futuro da Jovem Pan, o futuro da comunicação e avaliar o nosso produto. É isso mesmo, sempre há como melhorar. E foi exatamente isso que fez o Tutinho, o Marcelo, o Roberto, e todos estavam exatamente imbuídos nesta tentativa, desse esforço de sempre seguir em frente e melhorar o produto. E uma reunião com os nossos filiados em todo o país. A gente acompanha aqui os Pingos nos Is pelas mídias sociais, mas a Jovem Pan vai muito bem, obrigado, nas rádios filiadas à Jovem Pan, que retransmitem o nosso produto, a Jovem Pan inteira, no Brasil inteiro, 2 produtos, né? O News e o FM, enfim, são produtos muito bons e foi exatamente esse debate que fizemos durante esta semana. Voltando aqui a esta complicação que o governo se meteu na área ambiental. Lula achou que faria um discurso para a área externa, dizendo que o agronegócio é canalha, que é mau e que não sei o quê, e aqui internamente ele poderia explorar o petróleo na Amazônia e que teria palmas da Marina e do grupo do meio ambiente. Não é bem assim. Eu acho que não se pode segregar um Estado a ponto de não permitir que ele se desenvolva. Aí você está colocando a árvore, que é sim importante, acima do ser humano. O ser humano precisa se desenvolver, é preciso encontrar emprego, o emprego é digno, dignifica a família. Melhores condições de trabalho, isso só se dá através do desenvolvimento, inclusive o desenvolvimento regional. Eu tenho ouvido representantes, governadores da região do norte aí, dizendo o seguinte: aqui eu só administro, na verdade, 15%, o resto é floresta, o resto é rio, e eu não posso nem tocar nesse assunto aqui de administrar, para se ter uma ideia. Então, esse é um assunto. Demitir a Marina Silva é muito complicado, muito complexo para o Lula, porque ele perde o que ele considera essa legenda, esta carinha da Marina que vende para o mundo inteiro que nós odiamos o agronegócio e amamos a Marina.
Isso não é verdade. Isso não é assim. Além, evidente, da Marina e da Guajajara, tem um problemão. O presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, eu não conversei com ele, né? Mas ele tem falado, e todas as indicações é de que ele não vai ficar muito tempo na presidência do IBAMA. Ele é um político já respeitado, conhecido, já foi deputado federal, presidente da comissão, inclusive a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Ele tem uma vida, ele não pode simplesmente fingir que ele não existe, que é o governo Lula. Eu conversei hoje com um ministro e ele me disse: Zé Maria, normal, esse é um governo que discute as suas pautas. Será? Publicamente assim, lavando roupa suja? É crise mesmo no governo e numa área importantíssima sob o ponto de vista político internacional, que é meio ambiente. Quero ver Lula demitir a Marina. Não consegue. E você, Roberto Mota, por trás dessa crise, você também vê essa preocupação que o Zé mencionou, Mota, com marketing, com a manutenção da imagem do governo como protetor ambiental, como defensor dos povos indígenas? É isso que está por trás dessa queda de braço, Mota? Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa querida audiência. Eu acho que é o momento da gente falar sobre essa tal agenda ambiental. O grande desafio de países ainda em desenvolvimento como o Brasil é como conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação sustentável do meio ambiente. Agora, isso deve ser feito nos nossos termos, nos termos que os brasileiros escolherem. Da mesma forma que os americanos, os franceses, os alemães e os ingleses fizeram. Todos esses países orientaram seu desenvolvimento econômico de acordo com seus próprios interesses. No auge da industrialização britânica, Londres chegou a ficar tão poluída que havia dias em que a fumaça se combinava com a neblina e você mal conseguia enxergar alguma coisa quando andava nas ruas. É óbvio que o Brasil não precisa repetir os erros cometidos pelos países industrializados em relação ao meio ambiente. Ninguém quer isso. Mas nós também não podemos ficar reféns da inveja econômica de países do primeiro mundo que se movimentam para atacar a nossa competitividade, principalmente no agronegócio, mas também no que diz respeito à exploração de recursos minerais e energéticos. A gente não pode se enganar. Tudo isso, claro, é camuflado com as melhores intenções, com os melhores discursos de proteção ambiental e com a ajuda de políticos brasileiros. Alguns deles ingênuos, outros muito espertos. E sobre essa crise, Cristiano Beraldo, entre o presidente Lula e as ministras Marina Silva e Sônia Guajajara, como é que será que vai terminar essa história? Beraldo, boa noite. Boa noite, Brown, Pavinato, Mota, Zé Maria, a todos que nos ouvem e assistem. Bom, são dois casos diferentes, né? A Marina tem uma longa história, inclusive uma história de atrito com o Lula, ao contrário da índia Sônia Guajajara, que chegou ali sinalizando um avanço no entendimento institucional do Brasil em relação aos povos originários e tal. Só que aí tem dois problemas. Um, talvez seja a pouca experiência dela neste ambiente de administração pública. E dois, é a falta de um projeto, porque ela tinha que ter um projeto bem definido, afinal de contas, ela é uma mulher, apesar de desfilar sempre muito bem arrumada, com aquele cocar na cabeça e tal, ela traz todo o conhecimento das dificuldades, dos problemas que precisam ser resolvidos. E não adianta ficar só nesse discurso fácil, porque, afinal de contas, ela traz a experiência, ela traz a vivência. Mas ela não trouxe um projeto. Esse projeto não foi, pelo menos, apresentado à sociedade de forma clara. Ela não conseguiu encontrar caminhos para poder fazer algo relevante. E agora que perde espaço do seu ministério, ela vai publicamente confrontar o Congresso
sendo que há toda uma articulação política que deveria trabalhar para resolver esses problemas. O próprio presidente Lula sinalizou que era natural todo esse movimento e que agora ele vai fazer a negociação necessária com o Congresso para garantir que o governo dele tenha a estrutura necessária. Mas a Sônia Guajajara, ela vai ficar ali, porque, afinal de contas, o que poderia ser melhor do que ser ministra, representando ali seus povos, apesar de não fazer nada, ela tem o status, ela tem interlocução, ela vai para todo lado, é bem recebida. Eu não vejo sentido ela sair desse ministério por vontade própria. A Marina não, a Marina é um outro caso. A Marina, ela é rondada ali de expectativas, ela tem muitos interlocutores, fala com muita gente, tem gente no mundo inteiro que ela se coloca como a porta-voz brasileira em relação ao meio ambiente. Só que aí tem as limitações de um governo que não consegue andar, não consegue articular, não consegue ter base no Congresso. E, para piorar, ela incentiva um conflito com uma linha adotada pelo governo do qual ela faz parte em relação à exploração de petróleo na Foz do Amazonas, que é algo revolucionário, transformador para a vida daquelas pessoas que estão ali sem qualquer perspectiva de progresso. Há exploração de petróleo na costa da Guiana Francesa, há o petróleo ali colocado para fora para se transformar em riqueza, mas na cabeça da Marina e da turma dela que ela colocou ali no IBAMA, isso é um problema. Ora, nós estamos em 2023, quanta tecnologia existe já para conter eventuais danos que possam ocorrer da exploração de petróleo? Houve um vazamento grande da empresa BP no Golfo do México, na costa dos Estados Unidos. Foi um dano enorme, mas tudo foi equacionado e resolvido. O progresso não parou por causa disso. O meio ambiente continua sendo uma preocupação. Mas aqui nós temos que parar, nós temos que voltar a caçar e morar no meio da floresta, porque só assim essas pessoas vão ficar felizes vendo a sociedade brasileira regredir ao invés de evoluir. Só análise agora, Tiago Pavinato. Boa noite, Pavi. Boa noite, Brown. Boa noite, Beraldo. Boa noite, Mota. Boa noite, Trindade. Meus queridos amigos, a realidade, ela é surpreendente. Nessa disputa eu estou torcendo pela Marina. E tomara que Marina faça tanto barulho, mas tanto barulho, que não se chegue sequer a fazer a perfuração para a prospecção do volume de petróleo na área. Tomara que aquela região fique intocada. Tomara que nada avance 1 centímetro sequer. Tomara porque, apesar da necessidade do desenvolvimento econômico da região, aliás, nós estamos falando do estado do Amapá, que é o estado do Randolph, que é o estado com a maior índice de mortalidade infantil, que é um estado com pior IDH, que é um estado com uma das maiores taxas de pobreza e pobreza extrema do país, que é um dos estados com maior índice de desemprego, que é um estado que vive basicamente do assistencialismo estatal, que é um estado sem perspectiva, sem sonho, sem ambição, e que as pessoas, é claro, na sua grande maioria, não têm a dignidade de sentar numa privada, apertar um botão e ver os seus excrementos irem para uma rede de esgoto. Não há saneamento básico, não há água potável. O Amapá, de fato, é um estado abandonado inclusive pelo seu senador, que é o Randolph Rodrigues. E eu torço pela Marina não porque eu quero que essas pessoas se mantenham na indignidade, longe disso. Eu torço pela Marina porque, se esse projeto for feito com o governo do PT, essas pessoas continuarão a viver da maneira em que elas vivem hoje. Ora, se esse projeto em 2020, quando foi cogitado, durante o governo Bolsonaro, quando a Petrobras tinha
um presidente que entendia do riscado, executivos muito bons. A empresa estava sendo saneada, passada por um pente fino que extirpou dela todo aquele ranço de corrupção que veio se avolumando ao longo da história da redemocratização do Brasil e atingiu o seu ápice no governo Lula e mais ainda, se é que é possível, além do céu, nos governos Dilma Rousseff. A Petrobras, quando ela se estabeleceu como uma sociedade de economia mista séria, respeitada, lucrativa, varrida, curada a corrupção que afetava a saúde da empresa de maneira que nós vimos na Lava Jato, que Deus tenha também essa operação em sua guarda, apesar dos métodos pouco ortodoxos utilizados que levaram à sua morte, é verdade, mas a corrupção foi revelada. E uma vez que nós vemos uma coisa, não é possível desver. Ninguém consegue desver o que está visto. E o que foi visto é que a Petrobras era um ninho da corrupção. Foi saneada e no momento do seu saneamento, no momento da sua seriedade, Randolph não quis essa obra. Randolph ficou ao lado de Marina, não queremos. Por que é que agora, justamente agora, que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, começou a tomar medidas heterodoxas, como medidas tomadas na época de Dilma Rousseff que levaram a empresa à bancarrota e a fazer negócios desgraçados como o da refinaria de Pasadena, por que é que agora que nós temos a indicação e a exigência de conselheiros que não se coadunam nem com a lei das estatais, que está suspensa por um golpe de Lewandowski, e nem com o estatuto da própria Petrobras, tomando decisões? Ora, é claro que qualquer movimento da Petrobras daquele local neste momento vai ser prejudicial para a economia brasileira e não vai mudar em nada a vida do povo do Amapá e de quem quer que esteja nas redondezas do lugar onde se pretende extrair o petróleo. Muito pelo contrário, a vida delas, além de não melhorar em nada, pode até piorar em questão de poluição. Nós vimos vazamentos, mas as empresas privadas arcaram com os prejuízos, as empresas privadas gastaram na contenção dos danos. Aqui não se esqueçam, senhores, a Petrobras é uma sociedade de economia mista controlada pelo governo federal. Ou seja, é coisa controlada pelo Estado brasileiro e acionistas privados são aqueles trabalhadores coitados que Lula enganou lá atrás a depositarem o seu FGTS que já não rendia nada e passou a virar pó com os escândalos de corrupção. Portanto, senhores, se acontece um vazamento, quem é que vai arcar? Lula? Não. Janja? Não. Quem vai arcar é você, que enfiou o seu FGTS, perdeu o seu FGTS, tem um restinho de FGTS e, é claro, quem vai arcar mais uma vez com o custo de toda a desgraça que uma equipe mal preparada e nada profissional pode provocar ali é o povo brasileiro que sustenta o Estado através dos seus impostos. Portanto, espero que Marina bata o pé, porque esse tipo de desenvolvimento administrado por quem não vai dar bom.